Olá! Então, continuando a leitura do livro Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado. Continuando, eu estou lendo a parte 1, Fundamentos Econômicos da Ocupação Territorial, capítulo 6, Consequências da Penetração do Açúcar nas Antilhas. Então, hoje eu vou ler o parágrafo 5 e o parágrafo 6. São 13 parágrafos, né? Eu vou ler o parágrafo 5 e o parágrafo 6 e depois eu vou colocar um vídeo de legendas, tá? Eu não ia contar, mas eu vou. E uma observação, no parágrafo 5, a primeira e a segunda frase é um pouco confusa a leitura, tá? Eu vou ler as duas primeiras frases do parágrafo 5 e vou tentar... eu vou ler o que eu escrevi do que eu entendi, tá? Tu vai entender. Tá? O linguajar do livro é bem antigo. Bem, a primeira edição do livro Formação Econômica foi em 1959. Aí, né, dá para entender. Então vamos lá, continuando aqui, ó. Parágrafo 5. Se a economia açucareira, ao florescer nas Antilhas, fez desaparecerem as colônias de povoamento que se havia tentado instalar nessas ilhas, por outro lado, contribuiu grandemente para tornar economicamente viáveis as colônias desse tipo que os ingleses haviam estabelecido na região norte do continente. Conforme já indicamos, essas últimas colônias, né? Ele não botou colônia, essas últimas, tá? Essas últimas estiveram longe de ser o êxito econômico para as companhias que haviam financiado sua instalação, pois os únicos produtos que na época justificavam o comércio transatlântico nelas não podiam ser produzidos, tá? Então, assim, o que deu para entender? O que eu entendi do que o Celso Furtado escreveu na primeira e segunda frase? Ou seja, as colônias de povoamento, as pessoas, não... Peraí, só um pouquinho. Perdão, não é vão. Bem que eu estranhei. Repetindo. Ou seja, as pessoas, as colônias de povoamento, tá? Elas vão sair das Antilhas por causa da economia açucareira. Boa parte do plantio lá vai ser açúcar por grandes produtores. Os pequenos vão sair de lá. Então, boa parte do terreno é plantio de açúcar. Em compensação, as colônias de povoamento, elas irão se estabelecer na região norte do continente, ou seja, vão para os Estados Unidos, tá? E assim a economia se tornará viável para essas colônias de povoamento. Já a segunda frase, o que eu entendi na segunda frase? Não se podia produzir os produtos que naquela época era usado para fazer comércio no transatlântico. Então, aonde estava o plantio de açúcar, lá nas Antilhas, não podia produzir outros produtos que naquela época que era usado para fazer comércio no transatlântico. Produtos que eram usados no comércio transatlântico não podia produzir nas Antilhas, porque era só produção de açúcar. E logo em seguida vai vir trigo também, tá? Mas principalmente açúcar, tá? É meio difícil de entender o linguajar, tá? É a primeira e a segunda frase. É o parágrafo 5. É aqui, ó. Essa primeira parte aqui e essa aqui, ó. Tá? É bem confuso de entender. Tá? Que as pessoas, os pequenos produtores vão sair das Antilhas porque os grandes tomaram posse da produção de açúcar. Então tem mais açúcar do que gente lá. E os escravos, né? E aí vão lá para os Estados Unidos, vão para a região norte do continente. E os produtos que eram produzidos, que se fazia comércio no transatlântico, os produtos que eram vendidos no comércio no transatlântico não podia produzir nas Antilhas, tá? Por causa do açúcar. Então eles compravam aqueles produtos que eram produzidos em outros lugares.
Então, continuando a leitura do parágrafo 5. Contudo, os membros dessas colônias que sobreviveram às vicissitudes da etapa de instalação empenharam-se em criar uma economia autossuficiente, suplementada por algumas atividades comerciais que lhes permitiam atender ao mínimo indispensável de importações. A importação é compra. Essas colônias pareciam fadadas a um lento desenvolvimento, o que, aliás, ocorreu com os grupos de população francesa situados no Canadá. Quando o advento da economia açucareira antiliana, no começo da segunda metade do século XVII, veio abrir-lhes inesperadas perspectivas. Parágrafo 6. A penetração do açúcar nas ilhas caribenhas expeliu, ou seja, expeliu uma parte substancial da população branca nelas estabelecidas, boa parte da qual foi instalar-se nas colônias do norte. Tratava-se em grande parte de pequenos proprietários, que se viram na contingência de alienar suas terras e que se transferiram com algum capital. Por outro lado, o açúcar desorganizou e, em algumas partes, eliminou a produção agrícola de subsistência, produção agrícola de sobrevivência. As ilhas se transformaram em pouco tempo em grandes compradoras de alimentos, tá? E as colônias setentrionais, que havia pouco não sabiam o que fazer com seu excedente de produção de trigo, se constituíram em principal fonte de abastecimento das prósperas colônias açucareiras. Tá? Se constituíram em principal fonte de abastecimento das prósperas colônias açucareiras, como bem observa o historiador inglês. Tá? Aqui está circulado em verde, tá? Que é o corpo do texto. Tá aqui o número 32, tá? Tá em inglês que eu vou ler aqui a tradução. Tá aqui o 32. O autor é V.T. Harlow. Opsite, página 281. Então tá aqui, circulado em verde. Está em inglês o que o autor V.T. Harlow disse aqui, tá? Então eu vou ler a tradução. Abre aspas. A partir do peixe, da madeira e da carne, a Nova Inglaterra, através de um hábil e complexo sistema de vendas e escambos, do qual as Índias Ocidentais formavam o elo fundamental, conseguiu obter do velho mundo todas as mercadorias de que precisava. Fecha aspas. Então tá aqui, ó, a tradução, o que o autor falou em inglês, tá? Aqui é o número 32. Então é isso aí, é um pouco confuso, difícil de entender esse parágrafo, tá? Mas tanto o pessoal das Antilhas quanto o Novo Mundo mais viviam comprando do que, né, vendendo, tá? Viviam mais de produção açucareira e em trigo, tá? Tanto o pessoal que estava nas Antilhas quanto o pessoal que foi para a parte norte do continente, nos Estados Unidos, que é a Nova Inglaterra. Tá? Eles viviam comprando, tá? Do velho mundo. Tá? A partir do peixe, da madeira e da carne, a Nova Inglaterra, que é nos Estados Unidos, através de um hábil e complexo sistema de vendas e escambos, do qual as Índias Ocidentais formavam um elo fundamental, conseguiam obter do velho mundo todas as mercadorias que precisavam. Tá? Importação, comprado, tá? Vendiam e compravam. Tá? E sistema de vendas e escambos. Tá?
Então hoje eu vou fazer depois eu vou fazer uma legenda, tá? Um vídeo de legenda. Hoje eu li o parágrafo 5, tá? Que é isso aqui. E o parágrafo 6, tá? Vai até aqui. Do capítulo 6, Consequências da Penetração do Açúcar nas Antilhas, referente à parte 1, Fundamentos Econômicos da Ocupação Territorial. Amanhã, se não houver nenhum problema, eu vou ler o parágrafo 7 e o parágrafo 8, tá? Parágrafo 7, que eu ainda não li, tá? Começa aqui. Tá? Tem rodapé, tá? Rodapé em inglês. E o parágrafo 8, tá? O parágrafo 7 termina aqui. E aqui é o parágrafo 8, é esse aqui, ó. Então tá, se não houver nenhum problema, amanhã eu volto, tá? Tchauzinho!